E aí, gurizada, tudo tranquilo? Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje a gente vai falar sobre substituição nucleofílica, que é uma daquelas reações básicas que a gente estuda em química orgânica, é uma das reações dos haletos orgânicos e é uma das reações que todo mundo que estuda química tem que saber. Todo mundo que quer dizer que entende química tem que conhecer essa reação. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é um nucleófilo? É uma porção da molécula ou já separado da molécula um íon, ou uma espécie química que tem uma afinidade por núcleos, como o próprio nome já diz, é um nucleófilo, ele tem afinidade por núcleos. Significa que ao participar de uma reação química com qualquer outra espécie química, essa espécie vai ter uma tendência de doar um par de elétrons para uma outra espécie química chamada eletrófilo, que vai ter uma tendência a receber esse par de elétrons, como o nome dela já diz, eletrófilo, afinidade por elétrons. Outra coisa que é muito importante a gente saber sobre os nucleófilos é que base e nucleófilo nem sempre é a mesma coisa. Na verdade, basicidade é um tipo específico de nucleofilicidade, porque o nucleófilo sempre tem a tendência de doar um par de elétrons, e isso faz a gente lembrar lá da base de Lewis e tal, a gente pode pensar que é a mesma coisa. Só que quando eu disser que eu estou fazendo uma reação e nessa reação tem uma base, essa base normalmente não participa da reação de maneira a gerar o meu produto. Ela participa abstraindo um próton de alguma espécie química envolvida ali no meio. Então, quando eu falar em caráter básico, eu normalmente estou me referindo àquelas substâncias, aquelas espécies químicas presentes no meu meio racional que vão abstrair um próton de algum dos meus outros produtos químicos para que a reação ocorra. E quando eu estou falando em nucleófilo, eu estou falando daquela espécie que vai reagir com os demais reagentes para formar, ser uma parte do meu produto, do produto que eu quero obter. Ainda nesse sentido, é bom salientar que nem toda a base forte é um bom nucleófilo. Bases fortes podem atuar como bons nucleófilos? Podem, como a gente vai ver depois. Um exemplo aqui na reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, mas nem sempre vai ser assim. Por quê? Porque o caráter nucleofílico muitas vezes vai depender do meu meio racional. Então, por exemplo, se eu tenho uma base forte, um hidróxido de potássio, por exemplo, um KOH, e coloco um solvente polar aprótico, até que acontece, mas, por exemplo, se eu boto um solvente polar prótico, especificamente, essa base vai ter uma tendência do quê? De capturar esse próton do solvente que eu coloquei e vai ter uma dificuldade muito maior de reagir com quem eu quero que ela reaja. No caso aqui, o meu haleto de hidrogênio. Tá certo, galera? Então vamos partir para as diferenças, na verdade, para os tipos de reações de substituição nucleofílica e as diferenças entre eles. Então aqui nós temos SN1 e SN2. O que que são? O que que é isso? SN1 é a reação de substituição nucleofílica de primeira ordem e SN2 é a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem. Por que de primeira ordem? Por que de segunda ordem? Se vocês lembram lá de química geral, vocês sabem que uma reação de primeira ordem é uma reação que depende da concentração de apenas um dos reagentes e uma reação de segunda ordem depende da concentração dos dois reagentes. Assim como reação de ordem zero não depende da concentração de nenhum dos reagentes, de ordem 3 depende de 3 ou mais reagentes, ou depende mais de um reagente do que de outro, e assim consecutivamente. Dessa maneira, a minha SN2, que é a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, vai depender tanto da concentração do haleto orgânico no qual eu quero fazer a reação, quanto da concentração do meu nucleófilo que vai entrar no lugar do halogênio que eu vou remover desse meu haleto orgânico. Já a reação de substituição nucleofílica de primeira ordem vai depender apenas da concentração do haleto orgânico, certo, pessoal? Algumas outras diferenças que a gente tem que observar. A SN2 vai ocorrer em uma única etapa.
Na verdade, as reações que ocorrem em uma única etapa, nós dizemos que são reações concertadas, porque na verdade dizer que ocorre em uma única etapa é uma maneira de explicar os produtos que são obtidos e ela não apresenta formação de intermediário. Por que que a gente parte para essa explicação de dizer que ela ocorre em uma única etapa? Porque se, por exemplo, o carbono no qual ocorrer a substituição nucleofílica for um carbono quiral, a gente vai ver a inversão da configuração desse carbono quiral no produto. Então, por isso a gente diz que ocorre em uma única etapa, porque não há tempo de o grupo de saída sair e no mesmo lugar, na mesma posição, na posição equivalente, entrar o nucleófilo ou o grupo de entrada e manter a configuração original. Então, por isso nós dizemos que o ataque ocorre por trás do quê? Por trás do grupo de saída, e no momento que esse grupo de saída sai para a reação ocorrer, eu tenho a inversão da configuração do carbono quiral, certo? Diferente da reação SN1, que ocorre em várias etapas, e nós podemos observar a formação de intermediário. No caso, vai ser a formação do carbocátion, como a gente vai ver mais para frente. Na SN1 é interessante observar também que, por ser uma reação de primeira ordem, o meu haleto de hidrogênio pode reagir com o meu solvente. Então, SN1 pode ser uma solvólise, uma reação de solvólise, já que a concentração do meu nucleófilo não vai interferir no andamento, na velocidade de reação, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha no mecanismo da reação SN2. Aqui, como vocês podem ver, eu trouxe um exemplo de um haleto orgânico que está reagindo aqui no caso com uma base forte para formar um álcool e liberar o meu grupo de saída aqui, o halogênio, aqui no caso o bromo. O que vai acontecer? Como é uma reação em uma única etapa, esse par de elétrons livres aqui do meu nucleófilo, que nesse caso é uma base forte, mas nem sempre vai atacar aqui o carbono que está ligado ao meu halogênio, que é o grupo de saída. Essa ligação vai ser rompida e eu tenho a formação do produto de substituição aqui agora. E como vocês podem observar, esse produto é mais estável do que o meu reagente. É por isso que a reação tem uma tendência de permanecer com equilíbrio deslocado aqui para os produtos e não ser revertida. Tá legal, gente? Outras coisas que a gente tem que observar. O grupo de saída aqui vai interferir na velocidade e no rendimento da reação, por quê? Quanto mais estável for esse grupo de saída, quanto mais fraca for a base conjugada, a gente pode chamar isso aqui ó, a gente pode chamar isso aqui de base conjugada, quanto mais estável ela for, maior vai ser a velocidade da reação e mais facilmente a reação vai ocorrer. Outros fatores que vão interferir na velocidade de reação, o grupamento que está aqui ligado ao meu halogênio. Por que que isso vai ocorrer? Porque quanto mais instável for essa ligação aqui, mais facilmente ela vai se romper e liberar aquele grupo de saída. Então aqui, o que que a gente observa? Quando esse grupamento aqui é uma metila, a velocidade de reação é muito alta. Por quê? Porque é muito difícil desse CH3 aqui suportar a distribuição das cargas da molécula aqui. Então, essa ligação vai se romper com muita facilidade. Então, aqui eu tenho o exemplo de um carbono metílico. Nesses dois aqui, tanto em um quanto em outro, eu tenho um carbono primário ligado ao meu halogênio. Por que a velocidade desse aqui é menor? Porque a cadeia carbônica é maior, então ele suporta melhor a distribuição da carga parcial positiva que vai ficar sobre a cadeia carbônica, já que em função do efeito indutivo esse bromo está retirando a densidade eletrônica do restante da minha molécula. Tá legal, gente? Certo? Então a gente tem que considerar o quão bem o grupamento suporta a distribuição de carga sobre ele e também a questão do impedimento estérico, que é o fator mais relevante para determinar a velocidade da SN2. Aqui o carbono metílico ocorria muito mais rápido, depois o carbono primário mais devagar,
O carbono secundário aqui já é muito mais devagar, por quê? Porque o meu nucleófilo tem dificuldade de chegar aqui para atacar o carbono. E por último aqui, um carbono terciário, a SN2 nem chega a ocorrer, ou se ocorre, ela é muito lenta para a gente conseguir determinar a velocidade, tá legal? E agora, por último, trago para vocês aqui o mecanismo da SN1, que ocorre em várias etapas. A primeira etapa, qual é que é? É o rompimento dessa ligação aqui e liberação do grupo de saída. Nós dizemos que ela é etapa lenta ou etapa determinante. Na verdade, a etapa lenta é a etapa determinante, sempre. E é nessa etapa que ocorre a formação do carbocátion, como vocês podem ver aqui. A partir do momento que se formou o carbocátion, o meu nucleófilo pode atacar aquele carbocátion para fazer a reação de substituição. Aqui, como exemplo, eu estou utilizando a água como nucleófilo. Por quê? Porque é uma reação que pode... porque a SN1 pode ser uma solvólise. Então, eu estou fazendo esse carbocátion formado reagir com o meu solvente, porque eu estou considerando que essa reação está ocorrendo em meio aquoso. A partir do momento que esse par de elétrons livres aqui do oxigênio ataca o carbono, aqui o carbocátion, que é um ótimo centro eletrofílico, vai ocorrer a formação dessa espécie intermediária, que vai ter um hidrogênio abstraído por alguma base do meio, estou representando aqui como uma base genérica, que pode ser esse grupo aqui, esse halogênio que saiu inicialmente, pode ser alguma outra base presente no meio. E a partir do momento que esse hidrogênio é abstraído, eu tenho a formação do meu produto de substituição em uma reação de várias etapas. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de seguir o PET nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.